Se você pegar, economizar ou gerar R$ 300 a mais de faturamento por dia no seu negócio, quanto isso dá por mês? X. Quanto isso dá por ano? Às vezes é uma troca de carro, às vezes é uma viagem com seus filhos. Verdade. As férias estão pagas com uma venda de delivery, que a pessoa muitas vezes não gera energia. Então é uma renda. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso. Já deixa aquele like por dó da gente. Por dó da gente, porque você sabe que a nossa capacidade é limitada. Mas eu tenho certeza que ao terminar a entrevista, aí você vai deixar o like verdadeiro. Vai deixar o like verdadeiro por quê? Quem sobreviver até o final, né? Quem aguentar até o final a nossa presença aqui. Mas vai deixar o like... Vai valer a pena, porque o convidado vale a pena. Ele vale a pena. Vale a pena. Nós não. Não. Por nós esquece. É lixo. Por nós já pode até deletar. Mas a câmera aí vai focar nele agora. Diego Vargas. Meus queridos. Marolo Prazer Restaurante. recebê-lo aqui. Marolo Sushi Home. É Plano Certo Delivery. Ou seja, é comida. Comida é bom. Trouxe alguma coisa aí pra gente? Não. Trouxe nada, não? Ainda não. Tá fechado aí, depois já a Café gente da abre. manhã, irmão. Ah, hein? Promessa é dívida, hein, Gil? Sushizinho. Nossa. Pois é. Vamos esperar aí. Vamos ver se... Pelo menos pra segunda entrevista do dia. A gente já faz comendo, né? Diegão, Diego que é membro do Founders também. Founders é nosso patrocinador aqui. Lá só tirando eu e o Gil, o resto é tudo gente boa. E eu fico feliz em fazer parte disso. Te conheci melhor lá. E de cara eu já me surpreendi, porque você é um cara que nem sempre começou com a alimentação, mas depois que virou a chave, se dedicou bastante a isso, né? Vamos dar uma passada pela sua trajetória empreendedora. Sim. Primeiro, agradecer estar aqui com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história. Sou advogado de formação, né? Vim de Minas Gerais, assim como muitos cuiabanos, pau rodado, né? E me formei em Direito, exerci a profissão durante 10 anos, né? E lá por 2015, 2005, 2006, creio eu, queria montar um negócio para minha mãe. Então eu entrei no ramo de food service para montar algo para ela, né? Minha mãe estava terminando a faculdade tardiamente e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então, assim, eu frequentei muito Brasília. Brasília tem a Rede Girafas e a Rede Girafas é muito forte. O Brasil inteiro, né? né? O Brasil inteiro. Ela é de Brasília. Ah, ela é de lá? Ela é de Brasília, né? E aí a gente frequentava muito Brasília na infância, tinha um padrinho, madrinha lá, Sei. e a gente sempre frequentou os girafas. Então era uma memória afetiva que a gente tinha. Acho que até no exterior eles têm. Tem Miami. E aí eu fui atrás da rede, era jovem, liguei lá e falei, pô, eu quero falar com o dono, né? Imagina o tamanho da rede. E o dono me atendeu. Olha só. E aí a gente conversou, o Girafas já tinha vindo para o Mato Grosso há muitos anos atrás, mas enfim, tinha fechado as portas e a gente negociou. Trouxe a franquia. O retorno, você negociou o retorno. O retorno, né? E aí abri a loja, movimentei a loja para minha mãe, esperando ela terminar a faculdade. E nesse meio tempo me apaixonei. Eu já estava advogando, então eu estava mesclando, né? Híbrido, advocacia, início da advocacia e início da trajetória dentro do food service. Mas o Girafas, ele, se eu não me engano, ele foi a primeira grande rede, porque acho que foi no Goiabeiras, né? Foi no Então, eu Goiabeiras. lembro ali. Quando eu era criança, Inclusive, quando ele abriu. tinha vidro ali pra fora, né? Você Sim, via a rua isso. ali. Esse era o seu? Não, Não. Esse foi o primeiro. esse foi o primeiro lá do lado do cinema, Isso. antigamente, né? Aí fechou. Aí fechou. Era da rede, essa loja. Era da própria não, rede. Não era franqueado. Não era E franqueado. veio como uma âncora pro Goiabeiras quando abriu. Sim, né? Eu lembro sim. desse formato. Aí depois, você trouxe esse retorno. Aí foi aonde? Foi em 2006 no Pantanal Shopping. no Pantanal A Shopping. loja está lá até hoje e minha mãe cuida dessa loja É até mesmo? hoje. Tá perto legal. do cinema também. Perto do cinema. Então eu trouxe para ela, estruturei essa loja, movimentei essa loja e depois de 1 ano e meio, 2 anos operando essa loja, entreguei para ela. Gostei tanto que abri a minha própria loja depois no Goiabeiras. Do Girafas do também? Girafas também. Olha Girafas só, também, cara. Família de girafas. De girafas. E aí depois a gente acha, né? Pô, franquia te ajuda, te dá aquele suporte, pô, sei tudo. Jovem, né? Impetuoso. Falei, sei tudo, vou montar minha própria marca. E aí, junto com a minha sócia na época, montamos o Marolo Restaurante. Ah, foi assim. Aí já foi no mercado, no Extra. Lá no Extra. No antigo O Extra, lá, antigo Extra agora é o que lá? Agora é açaí, né? Ah, o tá. Extra, Lá na ele... Fernando Correia. Na Fernando Correia. Fernando Correia. A parte Aí de de baixo tinha um monte de... Uma praça de alimentação, Ainda né? tem. Com serviço, né? É tipo um mini shopping ali, né? Tem várias âncoras, várias franquias ali. E a gente começou ali, né? Em 2010, né? Já estamos falando de 2006 para 2010, já tínhamos um tempo aí dentro do food service, já com franquia. Aí, poxa, eu sei, agora eu vou tocar minha própria operação, né? Sei tudo.
Cara, quando você monta a sua própria marca num segmento tão complexo quanto esse de food service, você vê que você não sabe quase nada. Então, nesse caso, a franquia é um bom jeito de começar? Para quem não conhece nada, eu acho que é um jeito ideal. Hoje tem muitas consultorias, né? Hoje você consegue contratar um grupo de consultores e estabelecer critérios e gestão para montar do zero. Mas antigamente não existia essa especialização, né? Não, mas Então, aquela pergunta que coloca ele na parede. Olha pra mim, não mente. Vale a pena abrir franquia ou franquia é furada? eu acho que para quem não conhece nada, a franquia é um bom começo. Você concorda, Gil? Ele veio falar pra mim só porque eu não concordo. Uai, tá com medinho do convidado? Não. Mas é porque eu acho que hoje muitas pessoas franquearam o seu negócio. Sim. Né? Então, para você abrir uma franquia, você não pode ser emocionado. Não pode. Né? Você tem que pesquisar sobre a franquia. Sim. A gente está com um caso recente, agora virou burburinha na internet, sobre uma marca de chocolate que diz que quase que escraviza o seu franqueado, né? Você ouviu isso ou não? Eu vi, manda fazer até tatuagem. Mas não sei se é verdade, não. Acho que é polêmica de jornalista. Não vi esse negócio da tatuagem. Não, mas é eu a mesma vi que... notícia. É? É, ué. Pô, Não é que assim, que tinha um evento, e aí tá lá falando sobre o evento, e no evento eles colocaram um tatuador, e aí na palestra dele ele falou que todo mundo tem que vestir isso e tal. E a pessoa falou, cara, eu fui coagido a me tatuar. Caramba, Entendeu? Mas é porque Mas, o enfim, cara quer implantar cultura, né? Mas enfim, Não eu na acho que pele. também eu tive duas, né? Se eu falar assim, franquias mesmo, eu tive duas. Que uma loja de sapato no Shopping Goiabeiras. Sim. A franquia era boa. Só que eu não gostava muito do shopping, não gostei do negócio em shopping. Sim. Entendeu? Mas a franquia era boa. Esse é um outro ponto do negócio de shopping. Aí é uma segunda parte da pergunta. Boa. E a segunda franquia que eu tive foi uma loja de conveniência, em posto de gasolina, em que eu já gostava mais. Era mais livre para fazer as coisas, a loja era 150 metros quadrados Mais de autonomia. comida, né? Autonomia, Isso, a gente era uma panificadora e tal, tinha bastante autonomia, mas tinha toda essa parte de background que eles dão para você e know-how, Sim. né? Então, pô, faz uma promoção, tá lá, o marketing deles está todo pronto, todo desenhado para você fazer. Ele fazia uma curadoria dos salgados que a gente ia colocar lá. Tinha os fornecedores chancelados por eles, né? Pô, isso era muito bom, só vinha coisa de altíssima qualidade. Eu faço né? curadoria, você chama, eu mordo um pedaço de cada salgado e falo qual que tá bom, qual que não tá, Não, e deixo lá pra então, vender. Mas nessa parte eu concordo com ele. Só que tem que ter uma precaução aí, né? Eu acho que nessas aberturas desses shoppings aqui em Cuiabá, principalmente, né? Que antigamente a gente não tinha um shopping igual nasceu o primeiro Pantanal ali, né? Era um elefante branco, uma época, ficou muito tempo desabilitado, né? Inacabado. Aí quando abriu, todo mundo falou assim, vou criar um segundo negócio. Isso. Pra mim, né? Isso. Vou colocar minha esposa, vou colocar minha mãe e tal. Esse foi seu pensamento também? Foi. Eu fui montar pra minha mãe. E é um negócio que se toca. Ah, um negócio que se Isso aí toca. vai sozinho, a rede é grande, a rede vai tocar. Mas teve A uma gente acha chuva que é de isso. gente despreparada, né? Se você Muito. tá falando que você tá desde 2005, 2006, né? 2006. Quantos companheiros seus estavam ao seu lado que viraram pó? A maioria. Quase, A grande maioria. É. A grande maioria. Enfim. Então, é um bom negócio, mas aonde você vai montar que é o problema. Porque muitas vezes você espera um fluxo que aquele ambiente que te cobra caro não te gera. É um custo também alto, porque você paga para alguém que te deu o know-how, que é a franquia. E Você paga pro shopping, paga para a franquia. paga pra franquia. Paga para o governo. Paga para todo mundo. que é o sócio. Que é o seu sócio, né? Majoritário. Majoritário, que menos faz, muitas vezes, né? Então, você tem essa dificuldade. Quando você encara uma marca própria, você tem mais liberdade, né? Que é o que o Ju falou. E isso me trouxe o Marolo. Eu queria coisas que eu não conseguia mudar dentro da franquia, trazer ideias próprias para o negócio, né? Muitas vezes você fica travado na franquia. E A quando inspiração do Marolo vem da onde? Vem do espoleto, do que aqui é a proposta? A marca Marolo, ele é o nome de uma fruta do Cerrado do Sul de Minas, que é de onde eu vim. Então, foi uma homenagem Sim, à o minha nome. terra natal. A gente se inspirou muito em restaurantes self-services, Divino Fogão, tá. em São Paulo, que a gente frequentava muito também, né? Então, assim, a gente queria uma comida caseira, uma comida que gerasse sentimento nas Tivesse pessoas, sabor, né? tivesse sabor. Tanto que um self-service que fica há 15 anos no mercado, ele gera sabor, ele gera referência. Verdade. Então, a gente tem muitos dos mesmos clientes há 15 anos no nosso restaurante. Eu lembro do Serra, é isso. Isso. Verde Fez Vale. parte isso. da nossa adolescência. Faz, aí. uma hora dessa ainda passa total. lá, come e você O sente... Serra é uma referência de mercado até hoje. Aham. Né? A gente ia almoçar
no Serra com meus pais, quando a gente era pequenininho, ali no centro, né? Na Aquela Dom lojinha Bosco. da Dom Bosco ali. Ali é Dom também. Bosco? Não, ali é Não, Barão. ali é Barão. Barão. É, Eu Barão. saía de São Gonçalo e ia almoçar lá também, sexta-feira. Eu morava no interior, a gente vinha aqui e vinha com essa expectativa de ir no Serra. Sim. Né? Porque gerava uma memória afetiva. Toda vez que eu ia pra Cuiabá, eu almoçava no Serra. Então Aí, cara, ficava tem com que vontade chamar, de ir. sabe quem? Ô, Johan, anota, é a Roberta Serra, minha Isso, amiga, ela. isso, E aí ela vem e conta a história do Serra. Nasceu e cresceu lá dentro. Sim, sim. Então, assim, foram inspirações, né? Eles estão até hoje no mercado, É. né? E dentro de shopping, né? Sim. O que é uma maior... Sim, aumenta é. o grau de Porque dificuldade, né? Inclusive, eles saíram da rua, né? Eu acho. Saíram Né? Não da tem rua, mais, só tem shopping. Só tem shopping, né? Então, assim, essa foi uma inspiração, trazer as nossas vontades de empreender, inovar em coisas que às vezes a franquia demora muito, porque ela tem que inovar em rede, então isso realmente trava mais, não tem jeito. Eu entendo isso. É, Mas a gente não é obrigado a conviver com isso. Ela não por pode, eterno, ela né? não pode ficar testando, né? Também não pode muito ficar tempo testando. ali. Fala assim, Não né? se dá o luxo de errar. Porque exato. ele porque errou, ele muda só amanhã. ele. Isso. Só ninguém vai xingar ele, só ele mesmo. É. Mas teve alguma coisa que você fez um ajuste rápido? Você falou, olha, eu tinha tal coisa, percebi que não era, ajustei, deu certo, hoje eu sigo com isso, ou vice-versa, que deu errado? Isso da implantação Não. ou ao longo da trajetória? Ao longo da trajetória do Marolo. Então, o Marolo, eu tive um divisor de águas ali na pandemia, né? A gente veio seguindo com ele durante muitos anos e a pandemia ele deu um choque de realidade em muitas pessoas do nosso segmento, né? A gente teve que fechar, teve uma comoção nacional, né? Essa crise pandêmica. E aí eu não tinha nada no digital. Então, era uma deficiência da minha operação não acreditar no mercado digital. Então, quando precisou desse canal de venda, eu não tinha nada. Você teve que começar. Imagina que quem passou pela pandemia com o digital já estruturado, ele conseguiu manter sua operação com menos prejuízo, né? Eu que não tinha nada, acabou, fechou, faturamento zero. E a insegurança dos funcionários, colaboradores. Eu tenho colaboradores de 15 anos comigo. Meu chefe de cozinha está desde o início, está há 15 anos comigo. Minha gerente está há 15 anos comigo. Então, como é que eu deixo essas famílias desamparadas, né? Essas famílias confiam no Marolo, né? E aí foi uma grande dor para mim, né? Na época, o que eu faria? Zero digital. Então, paramos, pensamos no que fazer. E nesse meio tempo, o Extra fechou. Eu tive que tirar o ponto de lá e ir para a rua, no meio de uma pandemia, né? Então, tudo isso, essa dificuldade, essa dor, gerou essa vontade de construir um novo negócio dentro do próprio negócio. Aí surgiu o plano certo. Que surgiu o Plano Certo. O Plano Certo surgiu ano passado, depois de vários testes no meu restaurante, né? A gente testou, foi testando, e hoje ele, graças a Deus, tem excelentes vendas dentro do mercado digital, dentro do delivery, né? E eu aprendi do zero, fui fazer curso, contratei consultoria para me ajudar, contratei pessoas especializadas que sabiam jogar o jogo. Você tem que saber jogar esse jogo. Do delivery. Do delivery. E o que é o Plano Certo? Plano Certo é uma empresa minha de consultoria que eu ensino e ajudo donos de restaurantes a prosperar no delivery. Entendi. Por quê? A grande massa de empreendedores do food service vem do offline. O cara vende no balcão. O cara atende a mesa, ele tem o garçom, ele tem o balcão dele ali, ele está acostumado a olhar na sua cara e te oferecer o produto, né? O mercado digital é um mercado mais frio. É um mercado que a pessoa não se impressiona com o seu atendimento, ele se impressiona com o seu cardápio, ele se impressiona com o posicionamento do produto, que produto que ele está buscando ali. É o produto desejado ou é o produto que o dono quer vender ali? Então, tem essa grande diferença. E ali, olha que interessante, ele sentou no seu restaurante. A não ser que tenha alguma coisa muito extravagante, ele não vai levantar e sair. Não vai. Então, a dúvida dele é em relação ao prato A, ao prato B, ao prato C. Isso. Num delivery, principalmente essas plataformas de pedido, você não está comparando prato A com prato B, você está comparando 1000 pratos de 1000 restaurantes, Isso. fazendo os cruzamentos. Isso quando não tem mix de produto. Isso. Que agora, esses dias, eu deixei pros guri pedir. Quando a Aline assusta, chegou 3 delivery diferentes lá em casa. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Não, porque ele queria isso, ele queria aquilo. Pra eles é natural pedir o que cada um quer. É um restaurante só. Não, na cabeça deles, na não. cabeça deles é um restaurante É um só. restaurante só. É um supermercado. Tô indo no supermercado ali, pega a cada um prateleira pede o que quiser. quer. Né? Então,
entender que o cliente mudou, que o ambiente onde você oferece as coisas mudou. Eu lembro E se adaptar a isso? Eu lembro na pandemia ali que a gente começou a ficar impressionado, eu e minha esposa, com a qualidade das embalagens. Antigamente era quase uma marmitinha, o cara mandava. Rapaz, a gente começava a pedir, né? Consumia muito delivery, né? Consome até hoje. Mas começou a vir umas embalagens diferentes. Não, eu tô magro. É sério? O Gil falou que tá consumindo muito delivery. O que você acha, Gil? Eu tô magrão, rapaz. Tá bem. Tô bem. Tá pedindo Mojaro por delivery. Mojaro, né? Pode ser. Então, mas daí a gente começou a prestar atenção nisso, né? Então, acho que foi uma reinvenção, né? Até por necessidade, né? O cara tem que falar assim, tem que melhorar tudo, né? Porque eu só tô fazendo isso agora, não tenho mais balcão. E a experiência, né? O molho Isso. separado. Pronto. Aquela batata palha, você manda separada pro cliente jogar, senão ela amolece. Coisas que antes não tinha, não, rapaz. Vinha tudo junto. A rúcula da pizza vinha separada, não jogava mais junto pra ela não murchar. Você lembra da marmita, né? A marmita branca. Sim. Que você abria, isopor. O feijão embaixo, o arroz em cima, o macarrão do lado. Às vezes até a alface vinha junto com o molho do macarrão, com a almôndega em cima. Aquela era a experiência de delivery. Né? Isso então, aí. assim, o cliente antes ele tinha uma exigência de balcão, que era uma de delivery, não, eu vou pedir quando não... Pior mesmo. Eu sei que é ruim, mas eu não tenho o que fazer. É pior mesmo. Hoje não, hoje o cliente do delivery está cada vez mais exigente. E ele exige uma experiência. Ele quer o hoje, restaurante em casa. Mas hoje, o cara... Porque o seu restaurante, ele ainda faz as duas frentes, né? Qual que é a proporção disso? 50-50? Então, hoje, a gente já alcançou 30% do faturamento já com delivery. Isso era inimaginável alguns anos atrás. Né? E tem um número ideal? Então, hoje, qual que é a vantagem do delivery hoje? É você ter dentro da mesma operação que você já custa, você já tem aquele IPTU, você já tem aquela quantidade de funcionários, custo fixo seu, você conseguir colocar um novo formato de venda dali dentro. Então, você consegue, dentro do mesmo custo de operação, alcançar clientes que nunca comprariam de você. Então, ela é uma receita incremental. Incremental. Você não está tirando o cara que poderia estar lá no seu balcão, Não. mas que resolveu ficar em casa. Não. Aí você trocou elas por elas. Para ele, você também vende com mais frequência. Então, muitas vezes, ele sairia de casa uma vez na semana para ir no seu restaurante. Então, a gente traria uma renda uma vez na semana. Aí, às vezes, ele, ao invés de ir no seu restaurante, ele pede de você mais 2 vezes na semana. Então, você tem esse cliente 3 vezes na semana Mais comprando no seu fiel. restaurante. Legal. Ao invés de só uma. Porque ele tem que sair de casa, pagar estacionamento, se arrumar, a mulher tem que se maquiar, o filho tem que estar disposto a sair também, o filho adolescente, para ir junto. Então, você gerou uma comodidade. Como hoje o delivery está gerando mais experiência do que antigamente, muitas vezes você até recebe pessoas em casa e nem cozinha mais. Porque você o delivery vem com qualidade. Vem com né? qualidade. Antes era assim, né? Pô, fulano me chamou, eu cheguei lá, pediu comida. Parecia assim, não fez questão da minha presença. Isso. Agora, rapaz, do jeito que vem a comida, bem apresentada, né? Sim. Verdade. E já vem em embalagens que é quase um presente. Né? Muitas vezes você abre e coloca ela na mesa, ela já... Ela tá bonita. Tá bonita. Johan, você pede delivery? Não muito. Você não come, né, cara? Esses caras fazem fotossíntese, é magro demais. Hã? Não pede, porque jovem, casal jovem. Eu gosto de cozinhar. Ah, tá explicado. Ele é hippie, faz ali a beterraba dele com churrasco de melancia. Eu queria fazer uma pergunta aí. Você tem todo o direito de fazer. Meio polêmica aí. Antigamente a gente entrava lá no aplicativo lá do Gato Mia, né? E pedia através de lá ou falava no WhatsApp. Cedros, cansei de falar com o Cedros pelo WhatsApp, conversar com o atendente, né? Hoje, obviamente, virou uma facilidade para o cliente entrar lá no iFood. Um hub, né? Virou um hub. É muito bom para o cliente. Sim. Mas e para o restaurante? Porque eu sei que essas plataformas elas cobram uma taxa e não é barato. Hoje eu reclamo do shopping, mas agora foi para uma plataforma dessas. Não sei, trocou Só 6 por trocou meia o dúzia, shopping. né? Trocou só quem recebe, né? O boleto. A gente fala boleto, né? Quanto você paga de boleto lá no shopping? Agora você paga o boleto pro iFood, digamos. Sim. Né? Como que é enfrentar esse desafio e você acha que vai continuar dessa maneira sempre? Gil, eu acho que a sua pergunta ela é de extrema importância para explicar para as pessoas hoje o que é o mundo digital e no delivery, né? Hoje a gente tem um marketplace que domina o mercado, que é o iFood, né? É monopólio. Ninguém se engana com isso.
E graças a Deus, a concorrência está chegando. E Não, na verdade, assim, já teve. Já teve. Uber Eats. Sim. Perdeu, apanhou. 99. De lavada. 99, O 99 tá voltando e uma outra plataforma chinesa tá vindo. Então, não é um monopólio porque não tem barreira a novos entrantes. Tem barreira, Só que você não tem estímulo nenhum em entrar no mercado dominado por eles, monopólio né? porque uma empresa domina tudo, né? Independente se é permitido a concorrência, só que ela dominou de uma maneira tão absurda Mas que o ela Google matou todos os dominou a concorrentes. pesquisa, o YouTube dominou o vídeo. E as pessoas querem estar num lugar só. Sim. Isso. Então, É mais fácil, né? É mais É mais fácil, mais confortável. Então, não é uma barreira para o consumidor, mas é um problema para quem é fornecedor. E fica na mão deles. Exato. Então, assim, essa pergunta é importante porque é justamente aí que a gente entra com a Plano Certo. Hoje, aquele empreendedor que ele só vai no iFood, faz o cadastro da loja dele e começa a vender, ele vai pagar um custo muito alto, porque o iFood vai te vender facilidade. Com a facilidade, ele vai te cobrar. Ele está te dando esse serviço. Então, realmente, muitas vezes você troca um preço de shopping por um preço de iFood. A ideia de você pensar no iFood como uma venda adicional não é muitas vezes para você ter nem a mesma margem que você teria no seu restaurante, mas você diminuir seu tempo de payback na sua loja. Então, antes eu precisaria trabalhar 25 dias no mês para lucrar 5, com o iFood eu consigo trabalhar 20 dias para lucrar 10. Então, você usa a mesma equipe, usa a mesma estrutura para você diluir, ao invés de você abrir novas lojas. Então, por exemplo, eu tenho clientes da Plano Certo hoje que ele tinha uma loja em Cuiabá e o sonho dele era abrir em Várzea Grande. Mas o que ele... Poxa, eu vou ter que alugar um ponto comercial, gastar R$1 milhão lá para montar um novo negócio, reformar, treinar a equipe. Eu falei, cara, vamos abrir uma loja com área de entrega em Várzea Grande, no delivery? Cara, o cara começou a vender para Várzea Grande. Sem investir... O sonho de quem tá em Várzea Grande é vir para Cuiabá. Esse cara tinha um sonho maluco. Né? E começou a vender para Várzea Grande, que era um público que não frequentava a loja dele em Cuiabá. Então, ele conseguiu, de certa forma, abrir uma loja em Várzea Grande, ou seja, ser visto em Várzea Grande, cobrir territorialmente sem precisar investir um centavo fixo. Né? Então, essa é a vantagem do mercado digital. Certo. Mas como é que o cara faz isso? Muitas vezes ele não sabe. E aí é onde a gente entra. Eu aprendi isso, eu me especializei nisso, e hoje a gente direciona os restaurantes para ter uma taxa agregada com iFood menor. Então, ao invés de você deixar lá seus 30%, 35% para o iFood, você acaba deixando menos de 20%, muitas vezes. Então, você colocar 10% que os outros deixam por não saber colocar dentro do seu bolso, sem... Mas isso é o quê? É um acordo? Um jeito de fazer o contrato? É uma forma de você usar as ferramentas que o iFood te dá. Então, o iFood te oferece a entrega parceira, ele vai te cobrar por isso. Você pode optar por uma entrega própria. Que empresa que consegue entregar num tempo rápido, além do iFood. Então, tudo isso são expertises que a Plano Certo traz. Entendi. Né? Ele ensina o restaurante a vender com mais lucro. Né? Ele... faz pesquisa de mercado, pesquisa de concorrência, se seu produto está bem posicionado, a descrição do seu produto. Porque, assim, hoje, Júlio e Gil, tem uma pesquisa mundial que com 8 segundos você abandona um cardápio no restaurante no digital. É mesmo? Se você não gostar. Foto, texto... Descrição, texto, hierarquia dos produtos, onde eles ficam posicionados, se desperta desejo, se não desperta, se tem alguma promoção, se não tem. 8 segundos, até menos, é o tempo que você entra num cardápio que você não conhece. Se você não tem uma memória afetiva com aquele restaurante, se você não conhece o dono do restaurante, você entra, com menos de 8 segundos, você abandona o cardápio. Então, esse cardápio, não tem um garçom ali para te explicar o prato. Não tem um dono para apertar sua mão e falar para você, seja bem-vindo, vem aqui, nós temos um cafezinho para você, não tem. É algo frio. É uma venda fria. Então, você tem que impactar de cara. E para fazer isso, você tem que usar as estratégias mais assertivas e mais corretas. Essa é a ajuda que a gente está dando para os restaurantes. Hoje nós estamos com mais de 30 restaurantes já em Cuiabá. Olha só. Cuiabá e Várzea Grande, né? Começamos a prospectar Rio de Janeiro também. Mas aí é uma consultoria única ou é um acompanhamento que perdura? A gente faz o monitoramento da loja. A gente entra na loja de cabeça, reestrutura todo o cardápio, toda a operação, entende a operação, o quanto que aquele cara pode fazer, até para não atolar a cozinha, né? Porque você põe uma estratégia que o cara começa a vender demais, os funcionários não gostam também, né? Porque estava acostumado a fazer 2 sanduíches por dia, vai fazer 10, o cara começa a achar que ganha pouco. Então, tem toda essa preocupação e esse cuidado de ser um crescimento sustentável, para o cara poder crescer, ver dinheiro, né? E ter um novo canal de venda que ele não tinha.
né? Ele começa a dar energia para aquilo que ele não conhecia antes. Legal. Então, isso é um impacto muito grande nos restaurantes que começam a sair de 2% do faturamento para 30%. Tem loja nossa, de cliente nosso, vendendo 50% do faturamento já no delivery. Olha só, Gil. Né? E o legal é ele fazer essa transição, né? Ó, tô aqui no operacional, tô fazendo o restaurante, tudo. Deixa eu ir pro estratégico, pro digital. Isso. E aumentar uma fonte de renda sua também. Sim. Não só do restaurante, mas da consultoria. Sim. Bacana isso, né? É entender, né, qual que é o ponto de equilíbrio dele ali e falar assim, pô, se eu aumentar 10% do meu faturamento, eu não vou aumentar 10% do meu lucro. Né? Eu vou aumentar aí uns 50%, 60% do lucro, porque eu estava no ponto de equilíbrio. Né? Então, o que entrar agora é extra. É igual promoção de shopping, né? Você faz aquelas 2 promoções anuais lá em lojas de produtos, né, não de serviço, em que a pessoa movimenta a loja, cria uma fidelidade, desova o estoque antigo, né? E cria um fluxo maior para dentro, né? Então, eu acredito que é isso aí também, né? A pessoa tem que entender isso. Ela fala, pô, tô ganhando 10 mil por mês, né? Mas se eu aumentar um pouquinho aqui no iFood, eu vou dobrar meu lucro, né? Com o mesmo esforço. Né? Com o mesmo esforço. Eu falo assim que eu aprendi muito. Eu tive um empreendimento em Miami, né? Qual? Tive o Level 1 lá em Miami, né? O que é Level 1? Level 1 é um restaurante, um bar, restaurante, balada, que trabalhava de madrugada também. E eu fui chamado pelos meus sócios na época para abrir essa loja lá, pela expertise que eu já tinha em estabelecimento de food service. Então, eu fui para Miami e quando você vai para lá, você começa a conviver com o americano, você começa a entender a cabeça do americano. Como é que funciona a cabeça do americano para qualquer coisa? Toda a conta dele é feita anual. Ele não faz a conta do mês. Ele faz a conta do ano. Quanto que eu ganho de salário por ano? Até o salário. Salário. Esses dias eu perguntei, quanto que é a faculdade aí? O cara falou tanto. Eu falei, mas é muito caro. Falei, ano. É por ano. Eu falei, não, mas como assim? Não, tudo é anual, né? Isso. Então, assim, eu tenho uma mania de falar até para os meus colaboradores, né? Poxa, eu ganho tanto. Se eu economizar tanto por dia, no ano vai dar tanto. Então, eu faço isso com meus clientes também. Então, eu estou colocando pouco para dentro. Se você pegar, economizar ou gerar R$300 a mais de faturamento por dia no seu negócio, quanto isso dá por mês? X. Quanto isso dá por ano? Às vezes é uma troca de carro, às vezes é uma viagem com seus filhos. Verdade. As férias estão pagas com uma venda de delivery, que a pessoa muitas vezes não gera energia. Então, é uma renda que ele não tem. E a maioria dos clientes do delivery não são clientes de balcão. É um cliente de outra região da cidade que muitas vezes nem sabe de onde a comida vai sair. Tendo um cardápio bem estruturado, estratégico e com o que você quer consumir, você vende. Então, é um algoritmo. Você tem que entender jogar o jogo do algoritmo. O iFood põe as regras. Aquele que entende melhor as regras, joga o jogo deles. Joga o jogo deles. Qual restaurante que você pede que você nunca foi? E que você pede com frequência? Cara, você já imaginou isso daí? O que ele tá acho falando que aí tem. tão óbvio, mas a gente nunca pensou. Ela fala, tem pizzaria que eu pizzaria peço, que eu nunca fui. Só que olha que coisa nem louca. se existe. Esses dias meu filho queria pizza, massa, pão. Quem faz? Domino's e Pizza Hut. Sim. Pizza Hut saiu de Cuiabá, eu acho. Porque no Google aparece permanentemente fechado, no iFood eles não têm. Sim. Entrei Domino's. Domino's não tem no iFood. Eu não sei se foi uma política deles. Não tem? Não tem. Aí eu entrei no site deles. Aí você pode pedir pelo Sim, site. pelo site, pelo Que confusão, irmão. Dá 3 pulinhos, vai, Você vira já cambalhotas. pediu comida E quando delivery? funciona o aplicativo deles, Sabe né? o que eu fiz? Pedi como os maias. Liguei. E eu lembrei da época que a mulher fazia o cadastro, seu endereço. Sim. Aí chegou. E aí eu falei, eu me senti tão anos 80, velho. Mas foi assim, pra É realizar old school, né? a vontade É old do guri. Você já pediu comida delivery nos Estados Unidos? Já. É Mas aí no desse DoorDash, jeito? né? Eu pedi no DoorDash. Não. É. Quando a gente vai pra lá e faz pedido, meu irmão, tem que achar a pizza, tem que achar o aplicativo, é 3 pulinhos, você vai pagar, não funciona o cartão, porque Não, o aí meio é de processamento um rolo. é diferente. Cara, é difícil. Então, muitos dos seus clientes que você adquire não eram seus. Então, essa é uma outra vantagem do digital, né? O cara, ele quer saber se você vai dar um cupom Clientes para ele. novos, Às vezes ele vem pelo desconto, pela entrega grátis. Às vezes ele vem pela foto que gerou desejo naquele momento dele comprar. Então, assim, o delivery, quem não enxerga o delivery como algo que já é realidade, está fora do mercado. Então, mas olha só. Suponhamos, eu tenho um restaurante, e aí a Plano Certo ela vem
e faz o processo de consultoria para eu digitalizar. Ok. E se eu não tenho o restaurante, eu quero montar tipo uma dark kitchen, alguma coisa assim, eu tenho uma ideia. Vocês dão esse tipo de consultoria? A gente ajuda também na montagem do digital, desde o início, né? É óbvio que a ideia do negócio é sua. Então, mas chegou um ponto de você falar assim, olha, minha experiência, Sim. delivery de berinjela recheada não vai dar certo. Sim. O que, por exemplo? Eu Vocês tiveram que falar pro cara, queria ó, montar um Yogoberry, agora em 2025. Então, a gente, na verdade, a gente... Paleta mexicana. a gente, assim, ó, hoje tem estratégia para você vender tudo. Até a berinjela recheada você consegue vender. o Jorg é Sim, vegano. Desde que você tenha uma estratégia para vender ela. Então, se ela não é um produto dos mais procurados, você vai dar um incentivo para ela ser vendida, né? É diferente você vender uma parmegiana do que você vender uma berinjela recheada. Até a própria parmegiana de berinjela não vai vender como a parmegiana de filé mignon. Então, você consegue vender o produto, só que você tem que dar outro destaque, você tem que destacá-lo no cardápio, você tem que fazer combos promocionais, ou, inicialmente, você tem que dar esse produto como um segundo produto adicional para a pessoa experimentar e depois ver que ele é bom. Então, assim... Colocar numa aba já de produtos Sim. veganos ou saudáveis ou coisa assim. Montar uma loja específica para o público vegano, porque hoje o iFood ele é muito nichado. Então, a gente pega muito cardápio que tem hambúrguer, costelão, sopa, caldo, hot dog, e aí o cara vai performar só no nicho que ele escolheu. Então, se ele escolher uma loja de lanche, ele vai vender os lanches. A costela não vai vender. Porque a galera não faz o caminho Não. nos fulano lanches para comprar uma costela. Sim. E o digital te permite montar uma outra loja. Várias lojas. Só costelas. Só E aí costela. sai Mudar do mesmo lugar. um cardápio. Essa é uma focado outra aqui, dica né? que a gente dá quando a gente entra. Muitos clientes, a gente já montou a segunda, a terceira loja. Aí E online. ele começa a performar em todas. Porque a costela vai vender na loja de costela, o hot dog vai vender na loja de hot dog e o hambúrguer vai vender na loja de hambúrguer. Que legal. Tem até franquias que estão se adequando a isso agora, né? A própria Rede Girafas, né? Trazendo um insight aqui, a Rede Girafas demorou um pouco, mas entendeu que ela tem que nichar. Então, ela tem produtos de pratos feitos, Sim. executivos, e tem sanduíches. Ela começou com sanduíche. A história dela foi em cima do sanduíche. Né? Eu lembro de eu comprar o galo de briga desde cedo, que eu adoro o galo de briga até hoje, né? Com aquela maionese temperada deles. E eles têm a mesma plataforma para vender hambúrguer e vender prato. Você vê qual que é o produto, qual que é o hambúrguer mais vendido deles, é o 18º produto do ranking. Ou seja, a loja deles não vende mais sanduíche no online. Então, eles têm que abrir uma loja de hambúrguer para poder vender hambúrguer. Então, assim, o digital é diferente, o jogo é diferente. O jogo é diferente, a estratégia é diferente e a forma de você ofertar e gerar desejo é diferente. O interessante é que assim, vai abrir uma loja de hambúrguer. O que é isso? Que era só identidade visual ali, né? O cara não vai mover um pedacinho de tijolo. E eles entenderam isso e pega o McDonald's. O McDonald's tem 5 lojas. Tem Ele sobremesas. tem a sobremesa, tem a de café da manhã, tem a de hambúrguer, tem até a de nuggets. Olha só. Para vender esse produto específico que não venderia junto com o hambúrguer, por exemplo. Eles já entenderam o jogo. Né? Então, a consultoria ela faz isso. Ela pega o seu negócio, ela pega o que você já criou, o que você formatou e coloca no canal certo para vender. Tá, e produto sem ser pronto para o consumo? Tipo mercado, assim. O cara tem uma distribuidora de bebida. Você montaria... Porque tem essa opção também, não tem? Tem a opção de mercado. Sim, é a opção de mercado. Então o cara, sei lá... carne congelada, coisas assim para ele fazer em casa. Também tem esse tipo de cliente? Tem, que a mesma plataforma, só que é um cadastro diferente e tem benefícios diferentes para quem tem esse mercado, né? O cadastro é na mesma plataforma e você vende o produto pronto para a pessoa terminar em casa. Você pode até vender o produto finalizado. Só que você tem critérios para você entrar na parte de mercado, né? Você tem que ter o KNAI, o CNPJ, tudo dedicado para esse segmento, né? Então, mas hoje você vê os mercados tudo vendendo, farmácias vendendo dentro do iFood, né? O iFood virou um ecossistema, né? Onde consegue agregar tudo. Então, hoje se vende. O iFood é um big shopping, é um grande shopping com multimarcas. E as outras que estão chegando, está chegando uma chinesa também, né? Que é da Kitá, da Mantuan. Essa tá vindo, ela já tem um ecossistema na China ali no e os caras vão por quente, né? Você tá vendo alguma coisa assim que você acha que vai revolucionar esse mercado? Alguma coisa diferente que tá surgindo aí ou ainda não? Então, Tipo o Johan do delivery. Exato.
Por que Johan? Porque ele é um exemplo de coisa disruptiva, revolucionária, e que a gente encontra a cada 100 anos. É igual o cometa Harley. Ele passa e foi um privilégio. É um fenômeno. Fenômeno. Por que você tá falando bem dele? Ele tá desenvolvendo alguma coisa pra você aí? Não, então... Gil, isso é ironia, cara. Ah, tá. Pega então tudo tá isso e inverte. Então tá bom. Então, hoje eu acho que a IA está vindo muito forte para dentro do mercado digital. Ela já vinha, né? O iFood, ele é um dos maiores investidores, né, do mercado digital e do mercado de inteligência artificial. Então, hoje você vê o CEO do iFood falando, praticamente 95% da plataforma trabalha com inteligência artificial. Né? Então, eu acho que o futuro do mercado é esse. Todas as plataformas se dedicarem ao mercado de inteligência artificial, e isso aí tem revolucionado até o mercado de consultoria. Né? Hoje, a Plano Certo ela trabalha com 95% com inteligência artificial para poder entender dentro do cliente qual é a necessidade dele. Porque, às vezes, você vai fazer uma consultoria humana, aí você entra, você vai estudar o mercado do cara, o negócio do cara, aí daqui 6 meses você vai dar um resultado para ele, o que ele tem que fazer. Quando você usa a inteligência artificial da forma correta, ela consegue, com a expertise que a gente deu para ela, identificar com muito mais assertividade aonde está o gargalo daquela loja. Vamos começar por aqui, que vai mais rápido? Vamos entregar isso aqui, às vezes com 3 dias a gente muda alguma coisa na loja do cara e já começa a performar. E as consultorias antigamente, eles eram muito mais manuais, né? Você tinha que entrar, várias reuniões com o dono para entender o cenário, entender o que ele faz. Então, eu acho que o mercado de inteligência artificial vai operar essa mudança, né, de BI, né, de Business Intelligence, e isso daí vai vir para ficar, cara. Isso aí... eu não tenho dúvida disso, cara. Como que é, né? A gente chegar num nível... As pessoas às vezes falam assim, a tecnologia veio... Aquela visão ultrapassada. Hoje é delivery. E o garçom? E aquela pessoa que estava ali? Irmão, a economia mudou de uma forma. Hoje o que tem de motoboy na rua? Aí tem cara que abre uma empresa de aluguel de moto. Sim. Aí o que vende moto, que conserta moto, que fabrica moto, tá cada vez mais. Isso é uma indústria toda. O setor de construção civil hoje não se lança um prédio em São Paulo se não tiver um lugarzinho para receber delivery. Uma janelinha lá. Não, um hub, né? E climatizado. Desculpa. E que mantém climatizado. Quentinho. Então o cara, eu vou chegar 10 horas da noite em casa. Vai ter fechado o delivery que eu gosto. Não tem problema, ele coloca numa caixinha, quando eu chego por dentro, eu digito minha senha e pego. Ou seja, a construção Porque a tecnologia, ela não só exclui algumas funções, né? Ela gera extingue, novas. ela gera novas. E a empresa de embalagem. E o designer que começou a desenvolver novas embalagens, né? O desenvolvimento de produto. Então, abre-se um leque muito grande por causa da tecnologia. Lógico, quem souber utilizá-la. Eu vi, a Ana me mandou uma pesquisa feita em Harvard. Pode ser que seja. Pode ser que seja na FAFUP. Exatamente. Mas falando que as pessoas estão emburrecendo com a IA. Foi em Harvard mesmo, eu já vi. Você viu? Que um grupo pesquisa e outro não usa, né? Isso. Aí o cara ficou tão dependente para as tarefas básicas, né? O cara tá fazendo pergunta lá pra IA e o que ela responde, o cara fala assim, beleza, essa é a minha opinião. A primeira resposta, inclusive, né? O cara vai lá dar um Google no ChatGPT, né? Mal sabe ele que se ele falar não concordo, a IA fala, é verdade. Não, e ela concorda com você. Então esse cara tá pensando errado. Exatamente. Então, isso é uma preocupação, né? E eu falei isso porque você falou assim, o cara que consegue usar de maneira correta. A IA, né? O cara com senso crítico. Sim. Né? Com senso crítico de rever o que ela escreveu, de rever o que ela falou, de validar, né? Por outras maneiras também, o que ela falou. Porque senão o cara fica só um Ctrl-C, Ctrl-V na vida, né? Sim. Fica muito passivo, essa é a minha opinião. Exatamente. Mas esse já era o cara que aceitava a primeira resposta pra tudo. Também. Antes. Não questiona, né? Não questiona. Então você não é um cara que aceita a primeira resposta pra tudo. Vou te perguntar. Vamos lá. Tô aqui pra isso. Sim. Se hoje você fosse começar do zero, não tem mais nada, você ia abrir uma franquia, como você fez na época dos Girafas, um restaurante físico, como você fez com o Marolo, ou um delivery do zero, uma dark kitchen, sem fachada, sem garçom, sem nada. Ou nenhuma das três, levanta, vai embora, não é nada disso eu vou advogar. Eu confesso que eu sinto muita falta da advocacia, porque era um sonho de infância, né? Mas num determinado momento eu precisei optar, porque realmente a complexidade do food service, ele gera isso, né? E ele gera um resultado mais rápido também. Às vezes a advocacia você tem que
semear por anos para ter a colheita, né? E isso já estava acontecendo, mas o restaurante é uma coisa do dia a dia. Então, você consegue se impactar no primeiro mês, no segundo mês. Então, você começa a ver resultados reais que dependem de você, muitas vezes, né? Se fosse para eu voltar, eu montaria um negócio próprio com delivery. Né? Eu não montaria uma franquia hoje. Eu contrataria uma consultoria para me ajudar a montar meu restaurante. Talvez a Plano Certo. Talvez. Com certeza a Plano Certo, se eu conhecesse, né? Facilitaria muito. Demais. Né? Mas você então iria para uma loja própria? Própria, com um delivery muito estruturado. Entendi. Para ajudar nessa alavancagem inicial, diluição de despesas e melhorar a margem. Toma, né? Quem está pensando em abrir um negócio de alimentação... Pegou de graça isso aí. Tá aí, pega de graça, aproveita, já faz uma consultoria, já abre da maneira mais correta, mais estruturada, potencializando o que ele tem para faturar, né? E vai ser sucesso. Eu penso em abrir uma churrascaria rodízio vegano. Não, delivery. Porque o motoqueiro passa lá em casa e fala assim, picanha, quero. Aí ele segue e vai fazendo a rota na cidade inteira. Excelente a ideia. Não é uma boa ideia? É excelente. Aí aquele... linguiça. Não. E se eu te contar que eu já tenho rodízio no delivery? Que a sua ideia não é... Idiota? Não, já. Não, então não quero. Eu quero ter uma ideia idiota. Mas conta como é. Cara, a gente vende 15 tipos de espeto no delivery. O cara ele escolhe os espetos que ele quer, a gente manda 15, 20 espetos para ele. Faz o mix dele ali. O mix dele tá vendido. Comida japonesa, você faz um rodízio de comida japonesa. Você faz um rodízio de massas. Tudo entregue no delivery. Você vende como rodízio. Então, isso já é realidade. É a experiência do rodízio no experimentar conforto do seu lar. Exatamente. Toma. Chega um churrasqueiro com aquela gordura pingando no seu sofá, e aí? Vai com o garçom, né? Já vai com o garçom. Coitado do garçom do frango. Mas vamos lá. Né? Eu tenho que perguntar, chegamos ao fim do podcast, passou muito rápido. Papo gostoso, mas eu ainda tô com fome, tô esperando. Vamos pedir. Foi mais rápido do que um delivery. Exatamente, mais rápido que um rodízio. Né? O que é o sucesso para você? Cara, sucesso para mim começa em casa, né? Meu sucesso é tentar ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, inspirar meus filhos com os meus exemplos. Sucesso também, eu acho que tem a ver com o quanto eu consegui ajudar a modificar a vida dos meus colaboradores, né, que estão comigo até hoje, que acreditaram no meu sonho e virou um sonho deles também. O quanto eu estou impactando novos empreendedores, através da Plano Certo, isso também é sucesso. E então sucesso é tudo que você faz com um propósito para deixar um legado. Isso para mim é sucesso. Boa. Resposta correta, acertou. Dá R$100 para ele. Não foi a primeira que a Yati falou, né? Não, tá bom. Perguntei 12 vezes para ela. O que é sucesso para mim? Diego, a gente queria te presentear, cara, com uma camiseta da Almagrino, nosso patrocinador. Estamos usando a Almagrino. Essa é uma edição especial também. Com o Rafael Jonier. O Kainan tá usando porque ele é o Almagrinho. Você percebe que ele é bem magrinho, mas nós vamos dar para ele também. Mas aqui, ó, você vai lá na loja, retira, tenho certeza que vai compor muito aí com o seu estilo. Muito obrigado. Para você poder desempenhar o seu trabalho com qualidade. Aqui, ó, eu estico, eu vou, levanto. E ela estica, porque o Júlio comprou, era M essa camisa. Ele vem engordando, hoje é GG. Essa aqui é esportiva, Júlio, já vem com a bola. Ah, é? Fit. É fit. Mais um presente nosso para você aqui. É uma caneca pintada à mão pelo Rafael Jonier, artista e amigo nosso aí. Muito bacana. Quem tá aqui? O que ele desenhou ali? O Espírito Santo. Pronto. Que ele a gente sabe sabe que você é cristão. Seus negócios. Sim. Que ele faça sentido lá na sua mesa de cabeceira. Ele tava na RPM. Segunda, lá de baixo eu vi ele. 400 pessoas. Não, mas tinha 399 mais ele. Então, eu não Estávamos vi. lá, eu não vi. Eu e Deus. Glória a Deus. E também, ó, eu nem vou tirar a embalagem aqui. O livro Forjados, do nosso pastor Alexandre Dotto. Sim. Tem a ver com a montanha, já até pela cor. E também vai ser um livro aí que vai te edificar muito, tenho certeza. E foi um cara que me inspirou muito. Legal. O pastor com bastante vontade de ler esse livro mesmo. Legal. Acertaram em cheio. Obrigado. Tenho certeza que você vai ser bastante edificado e continue nessa missão de levar alimento para as pessoas, né? Não só o natural, mas também espiritual. Isso. E através do seu empreendedorismo, mudando a vida de outras famílias, como você mesmo disse. Eu já estou até pensando em fazer uma consultoria com ele. Do quê? Plano da Saciata. Plano Certo Delivery. Tilápia Delivery da Saciata. Tem como começar
melhor do que isso? Eu já sou cliente da Saciata. Então, agora nós vamos fazer o plano certo da Saciata. O que você acha? Pronto, acho que vai ser sucesso. Tá Tudo fechado. a ideia aqui é Tudo a fazer ver. negócio, irmão. Apesar de você só dar ideia ruim, essa foi boa. Essa foi boa. Gostei. E você que gostou também desse episódio, não deixou o like no começo, tenho certeza que agora você vai deixar. Afinal de contas, um papo desse deveria ser cobrado. Deveria ser cobrado. Consultoria também. Diego Vargas, Marolo Restaurante e Marolo Sushi Home. Além, é claro, da Plano Certo Delivery. Esse foi o papo de hoje. Muito obrigado, querido. Valeu, Julis. Terça-feira Obrigado pela sua que presença. vem